Abra sua Bíblia comigo lá então, acompanha no telão. Nós estamos pregando sobre o livro de Hebreus e nós estamos aqui no capítulo 11. E eu gostaria que os irmãos acompanhassem bem, e hoje eu gostaria de falar sobre perseguindo a visão. Amém? O Senhor nos chamou para perseguir uma visão, queridos. O Senhor nos chamou para construir algo. O Senhor tem um propósito para cada um de nós na nossa geração, amém? E o Senhor nos tem esse chamado para as nossas vidas, e é muito importante que você entenda. A palavra do Senhor fala que Davi cumpriu o propósito de Deus na sua geração. E cada um de nós que está aqui, cada pessoa que está aqui dentro hoje, tem um propósito de Deus na sua vida. Tem um propósito que Deus estabeleceu para que você cumpra esse propósito. Mas muitas vezes, por alguma circunstância, ou por alguma coisa que acontece nas nossas vidas, nós deixamos de cumprir o propósito de Deus na nossa geração. É fundamental isso, queridos, que às vezes a gente pensa, Deus tem um propósito para o líder, Deus tem um propósito para o meu vizinho, e às vezes nós não entendemos que Deus tem um propósito para cada um de nós, amém? E aqui nós temos recebido este Deus, que cada um de nós, cada pessoa que está aqui sentado aqui, cada um que está aqui dentro, Deus tem um propósito para você. Olha para a pessoa do seu lado e fala, olha bem no olho dela e fala, meu irmão, Deus tem um propósito para a sua vida. Amém? Deus tem um propósito na sua vida. E muitas vezes, queridos, o diabo ou as circunstâncias nos impedem de cumprir o propósito de Deus, que Deus estabeleceu para nós. Deus tem planos para nós, Deus tem projetos grandes para nós, e Deus quer que nós cumpramos esse projeto. E aqui na palavra de Deus, em Efésios, vou começar lendo aqui desde o primeiro, o Rodrigo já leu aqui na abertura, mas só para a gente sintonizar, vamos chegar até no verso 7. Dá para colocar desde o 1 aí, Rodrigo? Amém. Hebreus 11, a partir do 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Você pode repetir comigo o verso 6? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Verso 7 diz assim, pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém? Queridos, é importante, a palavra do Senhor começa então aqui em Hebreus. Primeiro fala que a fé é a convicção daquilo que você ainda não vê, aquilo que você ainda não está vendo, aquilo que você ainda não está enxergando. E é muito importante que eles entendemos isso nas nossas vidas, que nós temos um propósito de Deus para cumprir, e nós temos uma promessa de Deus. Mas aí você pode se questionar e falar, pastor, mas você não sabe a dificuldade que eu estou passando, você não sabe a luta que eu estou passando, você não sabe o calo que tem no meu sapato. Preciso falar isso. Queridos, mas aqui é importante entender isso, que a fé é a convicção que a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida, mesmo que você não esteja vendo. Amém? E aqui, no livro de Hebreus, fala, primeiro, da galeria dos heróis da fé. Primeiro ele fala ali sobre Abel e Caim, depois ele fala de Enoque, mas aqui ele fala especificamente no verso 7 de Noé. E ele fala que Noé recebeu uma palavra de Deus. Noé, ele recebeu uma orientação de Deus. E Noé, ele começou a agir, a Bíblia fala que mesmo aquilo que não se via naquela época,
Noé, ele, com santo temor, ele começou a trabalhar e caminhar na direção da visão que Deus havia dado. Queridos, é importante nós entendermos isso aqui. A palavra do Senhor fala, a primeira vez que a Bíblia cita sobre Noé, fala que Noé tinha 500 anos, quando ele concebeu, quando nasceu Sem, Cã e Jafé, seus 3 filhos. Então a Bíblia fala aqui, um pouco antes dessa parte que nós lemos, fala que Noé, então ele tinha, lá em Gênesis 6, fala que Noé tinha 500 anos, quando ele gerou seus filhos. E a Bíblia fala que nesse intervalo de 500 anos para 600 anos, e aí Deus veio a Noé e Deus falou com Noé algo, Deus deu uma visão para Noé. Primeira coisa que é importante entendermos aqui, que tem muita discussão sobre essa contagem, que a contagem que a Bíblia falava nessa época não era o calendário gregoriano que nós temos hoje, que a Bíblia diz que Noé viveu 950 anos. Então tem uma linha teológica que fala que o calendário da época não era o calendário gregoriano, que não era contado em anos dessa forma. Bem? Mas já tem outra linha teológica que fala também que eram os mesmos anos que nós temos e que depois do dilúvio Deus mudou a inclinação do globo e aí o homem passou a viver menos. Daí tem aquela palavra, que o homem foi limitado a 120 anos depois do dilúvio. Mas isso para nós não é importante aqui. Amém? Importante que a Bíblia diz que Noé viveu 950 anos. E fazendo a conta aqui no tempo que Noé construiu a arca, no tempo que Noé esteve trabalhando na visão, dá mais ou menos 10% da vida útil de Noé. 100 anos mais ou menos para 950, então quer dizer que Noé trabalhou durante 10% da sua vida, ele trabalhou numa visão. Ele trabalhou em algo que não se via naquela época. Noé, ele perseguiu uma visão, Noé, ele foi atrás do sonho dele, Noé, ele se esforçou, Noé, ele suportou os zombeteiros, Noé suportou aqueles brincalhões, aquelas pessoas que curtiam com a cara dele. E a Bíblia diz então, queridos, que Noé, ele estava ali, e Deus, a Bíblia diz lá em Gênesis, que Deus se arrependeu de ter feito a raça humana. A Bíblia fala que Deus se entristeceu profundamente, porque a raça humana tinha totalmente se deteriorado. As pessoas eram agressivas, as pessoas eram más, estavam longe de Deus, e Deus tomou uma triste decisão. A Bíblia fala que Deus se entristeceu profundamente, porque ele falou assim: vou exterminar o homem da face da terra. Aquele homem que Deus criou com tanto carinho, com tanto amor, com tanto cuidado, Deus tomou a decisão, falou: vou ter que exterminar o homem, porque perdeu o rumo. O homem perdeu o rumo e não tem mais como. O Espírito Santo, a Bíblia fala que o Espírito contendia com o homem, tentando consertar o rumo, ia em um, ia em outro, ia tentando, e Deus falou assim: olha, meu Espírito não tem como mais ficar contendendo com o homem, então vou exterminar esse homem da face da terra. Queridos, no momento que Deus ia determinar ali o extermínio da raça humana, Deus olhou para a terra e viu Noé, um homem que era fiel a Deus, que era temente a Deus, e Deus falou assim: eu não posso fazer isso com Noé, eu tenho que salvar Noé dessa. Eu tenho que tirar Noé dessa turma. Eu tenho que separar o povo do meio de um povo. Amém? E o Senhor tem nos separado como Ele separou Noé naqueles dias. Deus tem separado as nossas vidas de um povo no meio de um povo. Amém? No meio de uma geração perdida, deteriorada, Deus tem separado os seus filhos no meio desse povo. Amém? Amém? Quantos fazem parte desse povo que Deus tem separado? Amém? Queridos, é importante entender isso, que então que Noé chegou ali, Deus chegou para ele e falou: Noé, você vai fazer uma coisa, Noé. Você vai fazer uma arca, você vai fazer um barco grandão, o barco tem que ter 130 metros de comprimento, portanto, Deus foi dando as medidas para Noé, e Noé foi escutando ali, e Deus foi falando. Queridos, é importante entender que Noé, ele começou a trabalhar naquela visão, e aqui a Bíblia faz questão de dizer o seguinte: olha, que Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, que coisas, queridos? Deus falou para Noé: Noé, vai chover, que vai encher de água. Queridos, e naquela época não chovia, naquela época não existia chuva, porque naquela época o orvalho que molhava as plantas, e não tinha essas estações como nós temos hoje, que foi depois dessa inclinação, então, da questão, depois um outro dia, esse é assunto para a escola bíblica, mas é importante entender que naquela época não chovia. As pessoas não conheciam chuva naquela época, não chovia sobre a face da terra. O orvalho que descia e molhava as plantações, o que era necessário, e ali tinha os rios, tinha tudo, mas não tinha chuva. E Deus falou para Noé, falou: Noé, vai chover, e vai chover tanto, vai encher de água,
vai ter precipitação de água do céu, as correntes de água do subsolo vão brotar e vai encher tudo de água. E só vai ser salvo quem estiver dentro da arca. Queridos, naquela época era loucura, por quê? Porque não tinha chuva. Ninguém tinha visto isso. Seria fácil, né? Quem mora em São Paulo, que tem aquelas enchentes lá, você fala, ó, faz um barcão que o ano que vem vai vir uma enchente aí que vai encher da água de novo. Tá certo? Aqui em Goiânia tem também uns bairros aí, né, que às vezes enche da água, né? Mas para quem já participou de inundação, é fácil, né? Falou, não, realmente Deus falou que para fazer um barcão vamos fazer, porque a água vai vir de novo mesmo. Já viu ano passado, foi terrível. Mas naquela época, eles não chovia. E ouça bem o que eu estou dizendo, né? Que o Senhor tem algo para falar no seu coração essa noite. Naquela época, então, não chovia, e Noé, então, ele começou ali a cortar madeira. Então, a Bíblia fala que durante 100 anos, aproximadamente 100 anos, Noé e a sua família começou a construir a arca. E a Bíblia fala que seus vizinhos, eles chegavam e escarneciam dele. Noé, o que você está fazendo, Noé? Você está fazendo um barco aí, nem água que tem aqui perto, você não está perto do rio, né? Não está perto do mar. E Noé cortando madeira e fazendo, firme na visão. Noé firme na visão que Deus havia dado, 100 anos, queridos. 10% da sua vida. Se fosse os nossos dias, nós estamos falando de trabalhar 10 anos. E firme na visão, caminhando na visão, cortando madeira, pegando betume. Porque Deus tinha falado para fazer com madeira, tinha falado para fazer betume por dentro e por fora. Deus tinha dado todas essas coordenadas. E a Bíblia fala que os seus vizinhos começavam a zombetar dele, começavam a curtir com ele. Rapaz, mas o que você está fazendo? Que construção louca é essa? E Noé falou assim, olha, estou fazendo porque Deus disse que vai chover, vai encher de água, e é necessário que haja um barco para salvação. E as pessoas curtiam com ele. Queridos, então aqui Noé, a Bíblia fala com santo temor, ele começou a caminhar num propósito de coisas que não se viam naquela época, que era chuva. E hoje, queridos, para os nossos dias, é importante, nós estamos estudando na escola bíblica hoje ali, que se nós não tivermos a Bíblia como regra de fé para a nossa vida diária, nós vamos ser apenas religiosos. Nós vamos ser pessoas que daqui a alguns anos vão estar discutindo, porque o Noé, né, chovia, não chovia, naquela época o calendário era ou não era, né? Nós vamos estar discutindo esse tipo de coisa. Na época de Jesus, o mar da Galileia era mar ou era rio, era córrego, o que era aquele negócio, né? Passou ou não passou na água lá, Moisés. E nós vamos ficar nessas discussões. E Paulo fala que essas discussões são discussões vãs, mas que na verdade, o que o evangelho que transforma a vida do homem e da mulher, ele tem que ser aplicado no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso relacionamento, na nossa família, tudo que nós fazemos, nossa Bíblia tem que ser nossa regra de fé, amém? Por isso que é importante entender. E aqui a palavra do Senhor fala que Deus tem um propósito nas nossas vidas, assim como Ele tinha um propósito na vida de Noé, e ali Noé, ele começou a andar no propósito de Deus, mesmo sem ver onde ele ia chegar. Olha só, Noé começou a caminhar na direção, fazer um barco, fazer uma arca, mesmo quando não se ouvia falar de chuva, as pessoas não conheciam chuva. E às vezes Deus tem um propósito na sua vida, querido, e você às vezes fica com medo de começar. Deus te chamou para algo, e às vezes você tem medo de dar o primeiro passo, porque você diz, mas se eu começar a fazer isso, as pessoas vão criticar de mim, as pessoas vão falar de mim, as pessoas vão brincar comigo, as pessoas não vão acreditar na visão que eu tenho. Queridos, e é por isso que é importante nós estarmos aliançados e conhecermos o propósito de Deus para nós, para quando nós estivermos caminhando na visão, e que as pessoas começarem a criticar de nós possamos ficar firmes na direção que Deus nos deu, amém? É importante nós entendermos isso, queridos. Deus tem um propósito na minha e na sua vida, e o Espírito Santo está trabalhando nas nossas vidas, para que o propósito de Deus se cumpra em cada um de nós, em nome de Jesus, amém? Amém? Quantos creem que Deus tem um propósito na sua vida, queridos? Deus não quer que nós passemos pela nossa vida sem termos algo para contar. A Bíblia diz que um dia nós vamos chegar diante de Deus, e todas as nossas obras vão passar pelo fogo. Todas as nossas obras. Tudo que nós fizemos, tudo que nós falamos, tudo que nós construímos, toda obra social que nós fizemos, toda boa ação que nós fizemos, toda esmola que nós demos. A Bíblia fala que vai ter um dia que vai passar a nossa vida ali diante de Deus, é nós e Deus, frente a frente. E a Bíblia fala que todas as nossas obras vão passar
pelo fogo, e as obras de madeira vão queimar, as obras de papel vão queimar, a maquiagem vai queimar, a tinta vai queimar, a tinta, aquela tinta que a gente passa para dar uma tapeada, né? É a primeira que pega fogo, né? Por isso que Jesus chamou ali os fariseus de sepulcro caiado, né? Porque o sepulcro, eles pintavam o sepulcro de branco, você passava e ficava aqueles túmulos bonitos, né? Mas lá dentro estava tudo podre. E aí, queridos, a Bíblia fala que todas as nossas obras vão passar pelo fogo um dia, e só vai ficar as obras que forem de ouro, as obras que forem verdadeiras, as intenções verdadeiras do nosso coração. Amém, queridos? É muito importante nós entendermos isso, porque no caminhar no propósito que Deus nos deu, seja ele profissional, de nós prosperarmos profissionalmente, e ali na nossa profissão, no nosso trabalho, nós glorificarmos o nome do Senhor através da nossa posição profissional, através da nossa posição enquanto líderes, enquanto profissionais, enquanto empresários, enquanto qualquer área da nossa vida que nós prosperarmos. Nós temos um propósito para cumprir diante de Deus, queridos. Deus não quer simplesmente falar, olha, o irmão nasceu, cresceu, estudou, trabalhou, orou, né, ficou rico e morreu. Não, esse não é o propósito de Deus para nós. Esse não é o propósito de Deus nas nossas vidas. Deus quer que nós cumpramos um propósito que Ele estabeleceu para cada um de nós, na salvação de vidas, na transformação de vidas, no testemunho, na glorificação do nome do Senhor. Amém? Deus está te falando isso, queridos, nesses dias, porque Deus quer que você mude o seu jeito de pensar. Amém? Deus quer que você mude o seu jeito de pensar. Essa é a palavra que o Senhor tem falado aqui várias vezes no nosso meio. Muda o jeito de pensar. Muda o seu jeito de pensar, porque Deus tem algo grande para fazer na sua vida. Deus tem algo grande para fazer através de você, para que o nome dEle seja glorificado através da sua vida. O propósito de Deus para nós é esse, queridos, que tudo aquilo que nós fizermos, tudo aquilo que nós desenvolvamos, tudo aquilo que nós possamos fazer, o nome de Deus será glorificado através das nossas vidas, amém? Especificamente para nós aqui da FAB, a palavra do Senhor fala que todas as pessoas que olharem para nós, nos reconhecerão como família bendita do Senhor. Que o nome de Deus seja glorificado nas nossas vidas. A pessoa fala, graças a Deus pela vida do Wagner. O Wagner foi bênção na minha vida, o Wagner transformou minha vida. Amém, queridos? Esse é o projeto de Deus na nossa vida, e onde quer que nós estejamos, enquanto igreja, enquanto família, enquanto profissional, enquanto indivíduo, na sociedade. Por isso que é importante nós entendermos. Uma vez um rapaz que o Lucas fez um negócio com ele, veio lá do Mato Grosso, de onde veio aqui, cara? Do Mato Grosso para lá, né? Sei lá, é uma gambira que o Lucas estava fazendo lá com o cara lá, e o cara veio para cá, para Goiânia, não sei se você lembra dele. Aí o cara chegou e falou, pastor, não sei por que eu vim aqui, vim assistir o culto aqui, mas eu não precisava vir, mas eu vim, e Deus tem alguma coisa para falar para o senhor. Eu falei, então fala, varão, né? Falei, fala, Jeová, né? Fala que teu servo ouve, né? Amém? E ele falou assim, pastor, ó, tem muita coisa aí esperando só mudar a cabeça, mudar o jeito de pensar. Eu falei, como é que é, varão? Ele falou, sério? Eu falei, revela o mistério. Ele falou, não sei. Não sei nem por onde passa o mistério, mas eu sei que Deus mandou falar isso para o senhor. Tem muita coisa para acontecer depois que o senhor mudar a cabeça, mudar o jeito de pensar. Foi, oh, Jesus, né? Jesus amado, né? Amém? Depois o homem sumiu, nem sei se o negócio deu certo lá, ele deu, né? Amém? Ah, foi aquela moto, né? A moto de rodinha que você tinha. O Lucas tinha uma moto esportiva top, né, top. Aí o Magrão fez uma vaquinha, os irmãos, e nós compramos umas rodinhas para ele, né, fazer as curvas, para não ter problema nas curvas. Amém? A Hélia nem existia nessa época, né? Amém? Mas amém, que vamos focar na palavra aqui, senão a gente lembra das rodinhas. Né? Queridos, mas é importante entender então, que Deus tem um propósito nas nossas vidas. Amém? E Deus quer cumprir esse propósito nas nossas vidas, e Deus vai fazer, queridos. Então, o sonho que Deus te deu, o propósito que Deus tem te falado, vai se cumprir em nome de Jesus. E Noé, queridos, ele perseguiu a visão. E eu queria te desafiar agora. Por muito tempo, às vezes você começa a desenvolver um trabalho, você sonha com um projeto e você começa a caminhar na direção daquele projeto, e às vezes vem algumas dificuldades, vem as dificuldades naturais, vem as dificuldades sobrenaturais também, porque o homem e a mulher que servem a Deus, além da dificuldade natural, ele tem também uma resistência espiritual.
Amém? Para você romper naturalmente é difícil, queridos, né? Nós vivemos num mercado que é competitivo, né, em todas as áreas, quer você buscando um emprego, quer você se posicionando como profissional, quer você vendendo alguma coisa, em todas as áreas da nossa vida, né, você, para romper, você tem que dar o duro, não é isso? Você tem que suar, você tem que pôr, né, marcha no negócio para trabalhar mesmo, para romper, estudar muito. Para quem é jovem, né, tem que estudar bastante, tem que trabalhar muito, tem que se preparar. A Bíblia fala que o machado afiado, ele corta com mais facilidade. Então você tem que se esforçar. Mas o homem e a mulher que serve a Deus, que tem um propósito de Deus na sua vida, além da resistência natural, que você tem que se esforçar para romper, existe uma resistência também espiritual. Existe uma resistência espiritual, você faz tudo para dar certo. Você se prepara, você estuda, você desenvolve, você faz tudo. E de repente a coisa ainda não está indo. Não está indo por quê, queridos? Porque existe uma resistência espiritual. Existe uma resistência espiritual porque os principados e as potestades não querem que você rompa, não querem que você prospere, porque à medida que você prosperar, à medida que você vencer, à medida que você ganhar, as pessoas vão glorificar a Deus através da sua vida. E as potestades, os principados, o diabo, né? O coisa ruim, não sei como é que você chama ele, tá certo? Nem chama, é melhor não chamar, deixa, né, que vem sozinho, né? Tá certo? Então não chama não, deixa para lá, tá certo? Então, queridos, é importante você entender isso, que além da resistência natural, existe uma resistência espiritual. E quanto mais Deus tem um projeto maior na sua vida, mais a resistência aumenta. E é importante nós entendermos que a vitória ela vem depois da dor. A vitória ela vem depois do sofrimento. A vitória ela vem depois da guerra. Não existe vitória se não tiver guerra. Se não tiver guerra, não é vitória. Se não tiver guerra, não tem graça, não é assim? Então, queridos, quanto maior a vitória que Deus tem para você, e a Bíblia fala que Deus sonhou com coisas grandes a nosso respeito, amém? Lá em Jeremias fala, eu é que sei os pensamentos que tem de vós, amém, queridos? Então o Senhor sonha com guerra para nós. Pastor, o senhor está doido, tomou café estragado, tá certo? Mas não é, queridos, Deus sonha com grandes guerras para nós. Por isso que Jesus falou, Pai, não peço que os tire do mundo. E Jesus falou para os discípulos, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vós também vão vencer. Amém, queridos? Esse é o propósito de Deus. Então, se você estiver no meio da guerra, se você estiver no meio da tribulação, se você estiver em momentos que você está guerreando, tanto naturalmente quanto espiritualmente, saiba que a sua vitória já está preparada por Deus em nome de Jesus. Amém? Queridos, esse é o que Deus tem feito para você. Mas é importante você entender isso. Ouça bem, eu vou terminar com isso. Você tem que entender, todos nós que estamos aqui, que Deus tem um propósito na sua vida. Amém? E o propósito que Deus tem para você, ele é grande. Nós é que diminuímos o propósito de Deus nas nossas vidas. Ouça bem, queridos. Nós diminuímos o propósito de Deus. Nós somos como aquelas pessoas que recebem lá o tesouro, né, o talento, e a Bíblia fala que teve um que recebeu 10, e foi lá e multiplicou os 10. Outro recebeu 5, foi lá e multiplicou. Teve um que recebeu 1, foi lá e escondeu, guardou, colocou lá guardado. E aí um dia o Senhor chegou e falou, e aí, o que você fez com o seu talento? Né? E aquele que tinha 1 falou, Senhor, eu fiquei com medo, porque eu sei que o Senhor faz brotar da onde não tem, e eu fiquei com medo e fui lá e escondi. E naquele momento, então, queridos, aquele homem foi lançado, né, fora. Por quê? Porque Deus quer que você desenvolva o seu talento. Cada um de nós tem um talento, cada um de nós tem um propósito, queridos. Importante nós entendermos isso. E o propósito de Deus vai se cumprir nesses dias, em nome de Jesus, amém? Olha para a pessoa do seu lado e fala, meu irmão, o propósito de Deus. Mas fala, olha bem no olho dele, fala, o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida. Querido, mas profetiza com fé, vamos ficar de pé. Profetiza com fé na vida dele, amém? Ninguém sozinho agora. Olha para ele, que você foi chamado para ser profeta.